Olá, bem-vindo à Ágora, eu sou o Lucas Nascimento e eu tô aqui para trazer uma dica importante para vocês. No começo desse ano, 1º de janeiro de 2021, eu fiz esse desenhozinho aqui, inspirado no filme Soul da Disney. E depois de ter olhado um pouquinho para ele, eu falei, tá na hora de dar uma melhorada nisso porque ficou meio sem graça. Bem, a dica de hoje é basicamente isso, explicar para vocês como tornar o desenho de vocês mais agradável, mais dinâmico e mais interessante. Para começar, aqui vão algumas coisas que você precisa conhecer sobre desenho e que eu acho que vale muito a pena vocês estudarem isso individualmente. São coisas extremamente importantes, tá? E que eu acho que vocês vão poder aprender rapidamente e que vai dar um salto muito grande para poder melhorar o desenho de vocês, tá? Começando pela anatomia, é uma das coisas que você mais vai ouvir falar que precisa aprender, tá? Que é extremamente importante, e isso é algo que de fato acontece, você de fato tem que aprender anatomia, porque quando você vai fazer o corpo dos personagens de vocês, mesmo um corpo desses que é estilizado, você precisa saber bem como dominar e como distorcer um corpo real, para você poder entender melhor como funciona a movimentação, as proporções e etc. A segunda coisa que você vai ter que dominar é o gestual. O gestual é referente ao movimento do personagem, tá bom? Então, nesse caso, gestual é basicamente o quão movimentado, quão dinâmico, qual é a pose que o seu personagem está fazendo no momento. Isso é bastante interessante, isso é muito importante para seus personagens não ficarem parecendo bonecos de teste em poses 3x4, tipo esse meu, que está só olhando para frente e que tem pouquíssimo carisma. O storytelling é a terceira coisa e ela é bastante importante também porque ela ajuda a contar um pouco de história, tá? Mesmo que você não desenhe uma cena inteira, né, contando uma história do que aconteceu antes e depois e etc., alguns elementos ajudam a identificar o personagem e, mais do que isso, dizer o que ele faz, o que ele é e do que ele é capaz, tá? Então isso é bastante importante vocês saberem também que existe essa possibilidade de você poder contar o storytelling do seu personagem. E por fim, a gente tem a composição. A composição é a forma como você vai arranjar tudo isso dentro da sua cena, tá? Aprendam composição e a vida de vocês vai ficar muito mais fácil, muito mais interessante e os desenhos de vocês com certeza vão chamar bastante atenção, tá? A minha ideia aqui é pegar esse personagem que é a minha versão do filme Soul, tá? E aqui eu apliquei primeiro a volumetria. A volumetria nada mais é do que essas linhas que elas ajudam a identificar qual é o volume do personagem, qual é o formato que ele tem. Uma outra coisa que eu poderia fazer é, ao invés de fazer aqui a volumetria, utilizar, vamos lá, as formas geométricas. Eu sempre recomendo o uso de formas geométricas. Alguns pequenos cilindros aqui, ó, para poder fazer essa parte dos dreads, né? Então, como se fosse um cilindrão aqui bem grande. No meu caso aqui tem uns anéisinhos, então ele fica bem dividido. Enfim, a gente vai ter aqui bastante coisa legal nesse sentido. Tá? Então essa é a ideia principal, é encontrar as formas geométricas que compõem o meu personagem e trazer isso para a realidade. Se eu simplesmente vier aqui e puxar aqui, olha, eu tenho um resumão do que é o meu personagem em forma geométrica, beleza? Então, definida a volumetria e definida quais são as formas geométricas, eu posso depois começar a passar para o gestual. Gestual se refere a isso daqui, olha só, a movimento. Vamos supor que eu queira fazer uma cena parecida com essa, talvez não essa exatamente, mas algo parecido com essa. Eu vou ter que transformar isso daqui, né, fazer essa pose nesse formato. Então eu vou ter que meio que trabalhar aqui. Vamos lá, criar uma camada aqui de rascunho já para a gente poder começar. Vamos supor que eu tenha que fazer alguma coisa parecida com isso daqui. Vai. Eu sei que a cabeça dele é um oval aqui assim, olha. O personagemzinho tem uma cabecinha oval. Ele vai ter um corpinho redondinho. E ó,
Só de colocar a cabeça aqui, ó, mais inclinada nessa direção e o corpinho mais inclinado nessa direção, a gente começa a ter um pouquinho de diferença no formato. Mas eu acho que dá pra gente trabalhar um pouquinho mais, e se eu vir aqui eu posso transformar ele numa coisa um pouquinho mais dobrada, olha só, tipo como se fossem duas bolinhas aqui assim. Ele vai continuar tendo um formatinho redondinho, mas agora ele vai dar uma curvadinha aqui assim, uma barriguinha. Por quê? Porque eu tô engordando na quarentena, então eu acho justo colocar uma barriguinha. Beleza, uma vez feito isso aqui, bracinho, eu quero colocar o braço dele numa pose mais dinâmica, mais em direção à câmera, se movimentando mais. Então, o que eu vou fazer é basicamente isso. Eu vou trazer ele para cá como se ele fosse uma espécie de tubo. E, é claro, o pezinho dele aqui, né? Então, fazer uma perninha aqui mais para cima. Lembrando que os pezinhos dele são como se fossem cilindrinhos. E eles são bem curtinhos. Bem, olhando aqui, ele ainda não tá como eu quero. Eu acho que pode ser um pouquinho mais dinâmico. E eu posso vir aqui, ó, mexer no formato da cabeça. Vantagem do digital, mas se você estiver desenhando com lápis também não tem problema. Você pode fazer isso da mesma forma, nesse tipo de alteração. É só apagar e continuar. Ou se você estiver fazendo com um tracinho bem clarinho, que é como eu sempre recomendo, você pode fazer um pouquinho mais escuro e ir acertando gradualmente. E o que acontece? Aqui eu acho que talvez valha mais a pena eu pensar um pouquinho em storytelling agora, começar a definir um pouquinho mais os detalhes. E aí, quem sabe aqui fazer um lápis na mão do personagem, eu acho que seria legal, né? E aí, tipo, eu posso fazer o lápis aqui assim, ó. Tá? Não tenha medo de ajustar o seu desenho quantas vezes forem necessárias, passar ele a limpo e etc. Tá? O importante é você conseguir fazer. Tô achando que o formato talvez esteja um pouco exagerado demais, principalmente aqui a parte do braço, e talvez essa barriguinha não esteja me agradando, então eu vou acertar ele até começar a me agradar. Se for necessário, a gente faz e refaz esse rascunho quantas vezes a gente achar que precisa, tá bom? Então, vamos lá. Beleza, então aqui a gente tem mais ou menos um formato, mais ou menos um gestual, tá? A moto tá subindo agora. Beleza, então aqui a gente já tem um gestual, mais ou menos, né? Para quem quiser dar uma olhadinha melhor, ó, aqui a gente tem uma linha de ação que define mais ou menos qual é a movimentação do nosso personagem. Então ele segue toda uma linha aqui central que ajuda a manter o corpo dele com um movimento mais dinâmico, né? Eu acho que talvez eu poderia até, nesse caso daqui, fazer algo parecido com isso aqui. Vai, tipo, mais uma vantagem do digital, né? É que você pode ir alterando as coisas. Então eu acho que eu poderia jogar isso aqui mais para baixo, aqui assim, deixar um pouquinho maior. Vai dar a sensação de movimentação mais interessante. E aqui eu posso diminuir um pouquinho para ele parecer que tem a perna um pouquinho mais curtinha, né? Esses personagens, eles têm perninhas curtas. Então é isso, assim, eu acho que essa é mais ou menos uma boa ideia de como movimentar aqui o corpo do personagem e tudo mais.
a parte que eu refinei um pouquinho mais aqui, né? Ficou faltando desenhar o braço aqui, mas daqui a pouco eu acrescento ele no desenho. Mas eu acho que a parte mais importante aqui é a gente começar a pensar também na questão do storytelling. O storytelling aqui, ele vai definir elementos que vão identificar o personagem, tá? No meu caso aqui, né, como eu uso esses anéis nos cabelos, então eu fiz aqui um anelzinho. Ele vai ficar muito discreto depois na finalização, mas a ideia é deixar eles aqui, né, aparecendo. E eu tenho o lápis aqui, que é para lembrar que eu sou um desenhista e tudo mais. Então esse tipo de coisa já ajuda a contar a história do personagem, tá? Então quando você for criar um personagem, quando você for tentar trabalhar numa ilustração, tenta contar alguma história, tenta deixar no corpo do personagem características que lembrem quem ele é e o que ele faz, sabe? Quando a gente vê o Batman, por exemplo, com um cinto de utilidades, você sabe que ele usa aquele cinto porque é ali que estão os equipamentos dele, e provavelmente se ele usa tantos equipamentos é porque ele não tem superpoderes. Então um elemento já ajuda a contar boa parte da história, tá? Ajuda a identificar boa parte do personagem. Enfim, de um modo geral, é basicamente isso que a gente vai fazer quando a gente for construir o nosso personagem e dar as características principais para ele. Tá? Uma outra coisa que eu poderia fazer aqui com o storytelling é criar um cenário, mas como eu quero fazer isso de uma forma mais simples, eu não quero que seja tão exagerado, então eu vou manter como está, né, mais ou menos como está aqui na imagem original, né, em que a gente vai ter esse fundinho aqui que lembra um pouquinho as escadas que vão para o céu, né, no filme. Fica aí para vocês poderem já ver. Quem não viu, olha o spoiler. De qualquer maneira, eu vou tentar manter mais ou menos esse fundinho aqui e trazer alguma coisa parecida com isso, e eu vou tentar implementar também aqui uma composição nesse sentido. Antes de passar para lá, antes de fazer isso de fato acontecer, vamos para a parte em que a gente pinta, né, isso aqui e deixa tudo mais interessante. Beleza?
Ok, eu acho que aqui já está um pouco mais acertado, um pouco mais bonitinho, mais dinâmico, com cores um pouco melhores também, né? Eu usei tons muito parecidos no primeiro desenho, e nesse eu já dei uma trabalhada melhor nos valores e nas cores. Então, essas são coisas que ajudaram a melhorar, eu acredito, pelo menos, um pouco o visual. Tem mais alguns detalhes para poder fazer, tem a parte do fundo que eu vou trabalhar nela, mas basicamente a ideia principal aqui é a gente lembrar que existe aí essa possibilidade de se trabalhar com diversos outros contextos para melhorar o desenho que já foi feito, tá? É muito tentador aceitar de cara o primeiro desenho. É muito tentador você olhar para o primeiro desenho e falar: é isso aqui, arrasei, ficou desse jeito, é assim que vai ficar mesmo. Mas se você parar um pouquinho mais e der um pouquinho mais de trabalho, se você parar um pouquinho mais e observar com um pouco mais de atenção o seu desenho, se você olhar uma segunda vez, você vai acabar enxergando uma série de coisas que podem ser consertadas, e aí não basta só enxergar essas coisas que podem ser consertadas, mas correr atrás de consertá-las de fato, tá? Tente fazer desenhos mais dinâmicos, tente corrigir erros do primeiro desenho, tente melhorar o seu desenho o máximo que você puder, porque isso gradualmente vai fazer com que você possa ter uma evolução muito mais rápida e muito mais eficiente, tá? Então é isso, essa é a dica de hoje. Eu vou fazer aqui, terminar o desenho, terminar fazendo o fundinho, provavelmente eu vou reutilizar esse fundo aqui, só que dar uma melhoradinha nele, e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou, lembra de compartilhar o vídeo com as pessoas que você acha que podem aprender alguma coisa com isso também. E se quiser saber mais coisas e receber mais dicas de desenho, nós temos o nosso grupo no Discord, tá? Que você pode acessar direto pelo link que estiver na descrição, ou acessando o site da Ágora também lá na página inicial. E de segunda a quarta-feira a gente está sempre lá fazendo coisas novas e interessantes, tá? Então é isso, espero encontrar vocês por lá e até a próxima.